Bem-vindo ao tutorial número 8. Vamos começar hoje nesse tutorial nós vamos conversar sobre algumas coisas, inclusive inserindo coisas novas. Por exemplo, vamos conversar sobre a diferença, um pouquinho melhor a diferença entre procedimento e função. Vamos aprender sobre matrizes unidimensionais ou arrays unidimensionais, entre outras coisas. O programa que a gente vai desenvolver hoje, o aplicativo, o exemplo, pode ser chamado de leitor de paranormal, leitor de mente, tá? A gente vai fazer, basicamente vai acompanhando aí. Ele pede então aqui, ó, pensa um número, aqui vem continuar, multiplique por 2, vai seguindo, faz aí o que ele está pedindo, certo? Bom, aí ele manda reiniciar de novo. Para começar a desenvolver esse aplicativo, a gente vai fazer o seguinte: faz de conta que eu comecei a desenvolver esse aplicativo e na realidade foi em outro local, em outro computador, e eu preciso agora pegar aquele projeto e trazer para cá. Então a gente vai fazer o seguinte: file import Android, existe Android Code into Workspace next. Vou dar um browse, tá? Então no meu computador aqui, no meu pendrive, e eu vou então procurar o meu leitor de mente. Dou OK. Aí ele diz assim, para copiar, se eu marcar isso aqui, ele vai copiar naquele minha pasta que eu uso atualmente nesse computador aqui. Workspace eu digo sim, finish, aguardo ele copiar. Então tá aqui, surgiu o meu leitor de mente. Bom, ele está aqui. Na verdade eu só comecei, eu estou com main activity aqui como ela está, e antes a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui. Vamos reunir na pasta drawable, tá, os seguintes recursos. Eu vou querer uma figura de um vidente, tá, e vou querer alguma coisa para background. Bom, acha aí na internet, ou aqui estão as dimensões das figuras que eu estou usando. Você vai arrastar, copiar e colar, ou arrastar as figuras, e a sua pasta recurso res drawable HDPI vai ter que ter essas duas figuras assim como está aqui. Antes de continuar isso aqui, exatamente as figuras não precisa ter exatamente esse tamanho não, tá? Pode ser mais ou menos, não precisa exatamente essas dimensões dessas figuras aqui, é aproximado. Eu tinha aquele importado, importei, já tinha criado aquele projeto, vocês vão ter que criar esse projeto. Criem aí, de acordo com as instruções nos tutoriais anteriores, e vocês criem e adiantem uma coisa. Criem esses elementos que eu estou pedindo aqui, um text view, um image button, e dois botõezinhos, tá? Só vou pedir uma coisinha a vocês, não coloquem ainda, não mudem o nome, tá? Nesse momento não mudem o nome do elemento não, tá? Do controle, porque deixo isso para depois. Não quero que vocês mudem através do código XML, prefiro que façam a mudança através da janela de propriedade no momento certo, daqui a pouco. Bom, então agora eu quero que você abra o seu Activity Main XML lá naquela pastinha que você já sabe onde está. Para quem está chegando agora, eu aconselho pegar o tutorial 1, que começa desde a instalação, e a gente já fez tudo isso outras vezes. Eu vou querer que você insira essas linhas que estão totalmente em amarelo, para você inserir. Aqui você vai modificar valores, tá? Então você vai criar essas linhas nos locais corretos, tá? Aqui em Relative Layout, exatamente como está aqui. Você vai criar essa linha aqui, Android Orientation, vai botar vertical, trocar essas propriedades para Field Parent, e aqui você vai colocar o ID, tá, da tua figura de background, que eu estou chamando de meu BK, e vai fazer essa indicação também onde ele que ele está na pasta drawable, tá, qual é o background. Outra coisa aqui, nessas duas linhas aqui, elas afetam somente o text view, por isso está aqui dentro dele. Ela afeta exatamente a cor, que aqui está em amarelo, tá? FFFF é uma cor tipo RGB
Se você quiser outros códigos de cores, você vai na internet, digita códigos de cores, RGB, códigos de cores HTML, então você vai pegar essas codificações aqui que são número em hexadecimal. E essa outra linha aqui é o Android Padding, tá? Uma observação aqui, repara que eu botei 25SP e não DP, como eu estou usando, uso isso aqui nesse tipo de dimensão aqui, porque para tamanho de texto a gente usa, o Eclipse pede para usar SP, tá? E por último, então, esse Android Padding, que eu botei 1.pixel, ele é essa margem aqui que fica em torno da figura, tá? Ela fica muito grosseira, então eu diminuí para 1 para que ela fique mais fininha e não fique tão grosseira na tela quando está exibida. Se você seguiu tudo certinho, então você está vendo isso aqui agora quando você voltar para Graphical Layout. Então, ActivityMain mudou as lojinhas que tinha e voltou para o layout gráfico. Eu pedi para que você mudasse esses nomes aqui dos controles por aqui, pela propriedade, pelo seguinte, porque quando ele faz, quando a gente faz por aqui, ele atualiza todo o código, inclusive aquele btn iniciar, vou sair, para mudar o texto, ele pede para atualizar a referência assim, ok, então ele vai mudar tudo lá no r.java, e assim é melhor. Então aqui é iniciar o texto, ok, estamos lá então, muda o resto aí e depois a gente continua. Voltando então, agora a gente posiciona na mainActivity.java. Agora vamos trabalhar no código Java, a gente vai fazer as modificações de praxe que a gente já viu várias vezes. Implement onClickListener, lembra, importar do Android, aí vem aqui, add unimplemented methods. Aí então esse aqui, aí agora a gente vai tirar o menu de contexto que a gente vai continuar não usando por enquanto. E aí essa linha do menu ficou a mais, a gente vai retirá-la. Ok, até aqui tudo bem. Segue-se o básico, vou marcar logo o fim de main activity, porque eu gosto, main activity. Opa, o tempo passa, o tempo aqui é curto. Bom, segue-se então a definição das variáveis, declaração das variáveis, a gente já vou copiar e colar um bloco, a gente vai declarar, importar o que for necessário, importei o botão, importei o text view, e então a gente está aqui, então a gente tem o botão iniciar, botão continuar, meu TV, text view, que já está renomeado lá na frente. Vamos criar uma variável do tipo integer, olha que eu posso botar int em vez de integer, e umas de incremento, a gente vai ver para que elas servem. E uma nova forma de declarar string com alguma coisa, com 2 colchetes, meu array. O que é isso? É isso que a gente vai conversar antes de continuar. Bom, vamos falar agora sobre arrays ou vetores unidimensionais, tá? A gente declarou ali o que é um vetor, tá? Às vezes a gente precisa de uma coleção, um grupinho de coisas que do mesmo tipo, por exemplo, um conjunto de preços, um conjunto de nomes, um conjunto de números inteiros. Um array ou vetor unidimensional é simplesmente, você pode imaginar como se fosse uma estante, tá? Onde em cada prateleirinha a gente vai colocar um valor. Elas são numeradas de 0, aqui em Java, de 0 em diante, tá? E em cada localzinho a gente vai colocar um valor. A gente precisa alguns passos para poder usar um array efetivamente. Precisa declarar, aí a gente declara aqui, isso aqui na verdade é uma chave, tá? Tá um quadradinho, mas é uma chave abrindo e fechando. Aqui o tipo da variável, aí abre e fecha a chave, e o nome da variável, tá? Aqui do tipo string, do tipo inteira, do tipo double, aquelas, sabe a diferença, lembra entre integer e double. Double é quando eu quero coisas com números decimais, 1.2, int é só 1, 2, 3 inteiros, tá? Int ou integer. Primeiro, aí depois eu preciso dizer, depois que eu declarei a variável, eu vou precisar dizer quantas prateleirinhas eu vou precisar. Aqui no caso, aí eu vou ter que colocar o nome da minha variável igual a new, essa palavrinha new, string e o número de prateleiras, que vai vir entre as chaves. E antes,
a gente também pode fazer isso de outra maneira. A gente já pode, na declaração, já colocar assim, meu array igual a new string de 6. Isso na declaração. E a gente então já alocou a memória na hora que declarou a variável. Tá? E a inicialização, claro, a gente precisa, já viu em algum momento aí dando um problema lá no programa devido à falta de inicialização da variável. A mesma coisa, quando a gente separa essas prateleirinhas na memória, vai lá, vai estar sujo, vai ter um valor qualquer, a gente precisa colocar os nossos valores. Então, antes de usá-las, a gente inicializa com o valor que a gente quer. No caso, ó, como o meu array ali foi definido como uma string, eu estou dando um exemplo, meu array de 0 é cavalo, repara, começa em 0 e vai até a enésima, que é 5, tá? Aqui porque se eu declarei 6 posições, então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Aqui não tá, essa figura de repente não está muito certa não, mas eu acho que você entendeu o espírito da coisa.